Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, este vídeo tem praticamente dois objetivos. O primeiro deles é comunicar a todos aqui, os espectadores do canal, e também aqueles que acompanham pelo grupo de WhatsApp, comunicar algumas decisões que eu tomei acerca tanto do canal aqui, quanto do grupo de WhatsApp, questões correlacionadas. E também discorrer um pouco sobre o que eu estou compreendendo atual, sobre a conjuntura dos católicos, sobre a nossa questão atual, do nosso comprometimento para com Deus, do nosso amor para com Deus e das nossas obrigações de Estado. Que eu percebo que muitas das vezes a gente tem nome de católico apenas, aliás, o católico fica apenas no nome, mas não na nossa prática de vida diária, nas nossas ações, nas nossas decisões. E eu me incluo nisso também. Saiba que eu estou me incluindo também. Quando eu falo nós, eu também estou me incluindo. Eu não sou diferente de muitos de vocês. Porém, eu refletindo, sobre alguns vícios, que eu também tenho alguns vícios ainda que preciso superar, repetindo, eu sou como todos vocês, eu não me diferencio nada em alguns aspectos. Porém, eu meditando um tempo para cá, eu estou reconhecendo de maneira mais madura, digamos assim, infelizmente, infelizmente que eu digo tardiamente, mas feliz por ter reconhecido esses meus erros e feliz também por Deus ter me dado essa graça de reconhecer os meus erros e também de repará-los, corrigi-los e também ter essa consciência do que está acontecendo atualmente. Então, esse vídeo tem esses objetivos. Vou citar aqui as Sagradas Escrituras, a Catena Áurea, o Manual de Espiritualidade, do Augusto Sodré, e também essa pequena obra aqui, A Arte de Aprender. Mas citações breves. A Catena Áurea talvez tenha mais, e as Sagradas Escrituras. Então, eu peço que vocês tenham paciência, com este vídeo, que vai ser um vídeo um pouco longo. Eu percebo que as pessoas não estão condicionadas mais a ter paciência, a direcionar sua atenção, sua vontade para as coisas divinas, e é uma das coisas que mais está me decepcionando, porque é complicado. Por exemplo, eu não faço vídeos aqui para mim, eu faço vídeo para vocês, os espectadores. Mas é complicado, e eu vou expor os motivos e também eu vou estar dando uma pausa aqui no canal em relação a isso. Vamos lá, vou começar pela questão do grupo de WhatsApp. Vou começar das coisas mais simples até o canal. Eu vou excluir o grupo de WhatsApp, por quê? Porque eu percebo que não está tendo muita... não está rendendo frutos, digamos assim. Os frutos esperados, e que as pessoas muitas das vezes não compreendem uma razão de ser de um grupo católico. Um grupo católico é para ser discutido questões católicas, direcionado para questões católicas. E muitas das vezes as pessoas ficam mais presas a questões que falam sobre o catolicismo, que toca sobre alguns temas, mas não é especificamente questões católicas. Por exemplo, tem pessoas que gostam muito de temas controversos ou polêmicos. Ah, não, porque citou isso, citou aquilo, o Papa falou aquilo, o falso Papa deixou de falar aquilo. Isso não é o foco próprio de nós católicos. O foco de nós católicos é a Santa Doutrina, é o Magistério, os documentos da Igreja, as Sagradas Escrituras e, sobretudo, a nossa mudança de vida.
Nós temos que mudar a nossa vida, direcionar todas as nossas forças para Deus. E isso exige um grau de comprometimento muito grande mesmo. Exige uma mudança radical na nossa vida. E eu percebo que as pessoas não mudam, não querem mudar, não querem se desfazer, se desprender do seu amor próprio, do seu, digamos assim, vou até utilizar essa palavra, até chocante, mas não querem se livrar dos seus ídolos. Essa é a realidade, eu vou explicar por quê. Não querem mesmo. Ou do seu sacerdote de estimação, do seu padre. Estou falando isso aqui nos grupos gerais que eu participo, não é especificamente sobre o grupo, mas isso, a minha participação em outros grupos me levou a crer que, me levou também a tomar essa decisão de me desfazer do meu grupo por causa disso. Por exemplo, eu participei de um grupo recente onde estava discutindo, era um grupo de estudos, deixa eu ver aqui, estavam estudando a Pascendi, que é esse documento aqui, que eu já até falei para vocês aqui, já citei várias vezes. A Pascendi Dominici Greggi, sobre as doutrinas modernistas. E estava lá expondo, né, sobre essa questão. Daí eu perguntei para o pessoal, né, eu disse, pessoal, é o seguinte, uma vez que vocês estão estudando a Pascendi, estão vendo o que se trata o modernista. E o modernismo é a síntese de todas as heresias. E uma vez que vocês identificarem um modernista, seja leigo ou sacerdote, vocês vão fazer o quê? A maioria não sabia o que fazer. Ou seja, as pessoas estão lendo e dando voltas. É igual aquele pessoal que se perde no deserto, né? Que eu nunca me perdi, mas pelo menos a impressão que tem, vou tomar aqui até uma conclusão exagerada ou errônea, é que eu vejo em filmes ou alguma coisa cinematográfica. As pessoas se perdem no deserto e ficam andando em círculos. Nunca toma um rumo correto. Semelhantemente, as pessoas estudando. Por exemplo, eu falei, o Padre Paulo Ricardo era um modernista. A gente tem que dar nome aos bois mesmo. A gente tem medo de falar a verdade, porque a gente tem respeito, muito respeito humano. Eu falei para as pessoas, eu disse, o Padre Paulo Ricardo é um modernista, e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão continuar seguindo? Teve lá uma pessoa que disse, o Padre Paulo Ricardo para mim não é modernista. Eu não acho que ele seja. Não é questão de você achar ou deixar de achar. É questão de você constatar. Ficou bem claro? Ele é modernista, sim. Ele já afirmou mesmo com suas próprias palavras que é modernista. Por exemplo, um sacerdote que sabe que 70%, sacerdote entre aspas, sabe que 70% da missa que ele reza foi adulterada, e mesmo assim ele continua e pretere a verdadeira missa, onde certa vez ele foi também interrogado sobre alguns teólogos, no mínimo controversos, ele admitiu a controvérsia em relação a isso. Mesmo assim, ele afirmou categoricamente que continuaria seguindo-os. Uma senhora que eu conversei com ela chegou a afirmar que o Padre Paulo Ricardo, em uma das suas conferências, na época que ela era modernista, se eu não me engano, ela, escutando isso naquela Canção Nova, escutou o absurdo de que o Padre Paulo Ricardo afirmou o seguinte para as pessoas, pessoal, é o seguinte, se vocês não tiverem lido o Evangelho, estudado, alguma coisa do tipo, mas tiverem lido O Senhor dos Anéis, não tem problema, é a mesma coisa praticamente. Olha só o absurdo, isso é modernismo elevado à enésima potência. Fora outras questões que ele afirma ali, por exemplo, no seu próprio site, ele fala, coloca ali, Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, que é um protestante, coisas absurdas. Mas as pessoas o seguem. É tipo o seguinte, do que adianta você saber o que é o modernismo, do que é uma heresia, se você segue o herege, se você segue o modernismo.
Eu via muito isso em grupos que eu participava. As pessoas identificavam, mas seguiam. Meu Deus do céu. Aí eu andei estudando e cheguei a certas conclusões que não vale a pena. Não vale a pena, porque as pessoas estão presas a seus ídolos, presas às suas afetividades, presas às suas emoções. Ficou bem claro? E semelhantemente, em certos grupos. No meu grupo, por exemplo, no meu próprio grupo de WhatsApp, eu fui criticar, falar umas verdades sobre Olavo de Carvalho, muitos se sentiram ofendidos e se retiraram do grupo. Ficou bem claro? É complicado, muito complicado. Então, como o objetivo é ser algo católico e colaborar para o catolicismo, nesse sentido de divulgar, né, para a salvação das almas, para a glória de Deus e o bem das almas, eu vejo que as pessoas não querem, assim, não se comprometem muitas das vezes, então, e também eu também não vou ter muito tempo, então tomei essa decisão de acabar com o grupo. Até agora o grupo eu estava mantendo o grupo, porque algumas pessoas estavam acompanhando a Quaresma de São Miguel, e eu vou continuar com o grupo até acabar a Quaresma. Não sei quando vai acabar exatamente, devido aos domingos, né, que não é dia de penitência, então tem que ser acrescentado alguns dias. Mas assim que acabar eu vou retirar do grupo, vou excluir o grupo. E outro grupo que eu vou excluir também, que eu fiz recentemente, que é o grupo de estudos bíblicos e estudo das Sagradas Escrituras, ou estudos bíblicos, e dos documentos da igreja. Eu vou acabar por quê? Porque eu percebo que as pessoas que estão neles, isso aqui eu estou falando de forma direta, especificamente, cada qual tem muitas das vezes compromissos diferentes. Por exemplo, se você faz um grupo, se você se compromete a estudar, você tem que ter um tempo determinado e a coisa tem que avançar, tem que ter uma organicidade. E eu percebo que muitas pessoas não têm tempo para estudar, ou não sei quais são as razões, aqui eu não vou fazer juízo assim nesse sentido temerário, e não avançam. Por exemplo, eu propus lá um tema, não foi tão complicado, mas cada qual tem suas atividades, tem seus afazeres, tem seus compromissos, e não dão continuidade. E a própria pessoa também que digamos assim, sugeriu o grupo para os estudos bíblicos, era uma pessoa também um pouco controversa, complicada, nesse sentido. E eu resolvi acabar. Assim, eu estava ajudando no sentido mais pedagógico, no sentido de propor temas, porque eu, ao longo da vida, de tanta porrada que a gente leva, a gente aprende que nós somos débeis intelectualmente, assim, deficientes, demoramos a aprender. E eu aprendi, assim, digamos assim, nesse sentido, de maneira mais pedagógica, no sentido mais intelectual, o meio de a gente ir aprendendo, como diz São Tomás de Aquino, né, do mais simples ao mais avançado, a questão mais complexa. E minha proposta era mais essa, meu envolvimento no grupo. Era mais isso, partindo daquelas questões bíblicas, por exemplo, o que são as Sagradas Escrituras, como que ela se insere na Santa Igreja, e por aí vai, ou seja, caminhando, passo a passo. Mas era mais nesse sentido. E como eu vi que, assim, boa parte não queria assim, avançar por diversos compromissos, então eu não vou mais, eu vou me retirar. Contudo, eu deixei já lá um planejamento de uma primeira semana de estudo, eu penso que vale a pena, e que dali dá para você dar continuidade nesse sentido. Eu não vou ficar muito preso a isso, porque eu tenho compromissos, eu tenho deveres de Estado. Eu fico pensando o seguinte, pessoal, olha só, eu sou pai de família, sou chefe de família, tenho um filho em condição especial, mas eu encontro tempo para as coisas. Tem pessoas que não têm filhos, não têm certos compromissos, assim, digamos assim, com familiares,
mas não tem tempo para nada, não encontra tempo para nada, está cheio de compromisso, está sempre em atividade com alguma coisa. Aí eu me recordei daquela passagem das Sagradas Escrituras, né? Onde as pessoas se preocupam demasiadamente com as coisas do mundo e esquecem de Deus, ou seja, não busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, mas quer o acréscimo, está sempre buscando o acréscimo. E é complicado, é muito complicado isso. E espero que me compreendam, e se eu estiver fazendo aqui alguma coisa, tirando alguma conclusão precipitada, você pode, aquele que se sentir ofendido ou injustiçado, pode entrar em contato comigo no privado, alguma coisa do tipo, que eu peço desculpas, eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa e verdadeiramente, se eu estiver errado, é reconhecer o meu erro nesse sentido. Então eu resolvi excluir também o grupo de estudos bíblicos e também dos documentos da Santa Igreja, nesse sentido. Então eu acredito que essa primeira parte, para a questão mais de esclarecimento sobre as decisões, eu acredito que sobre o grupo de WhatsApp, de estudos bíblicos, eu acredito que aqui já finaliza. E vou falar agora também sobre uma pausa que eu vou dar aqui no canal, sobre vídeos, que eu vou dar uma pausa, né? Vou procurar dar uma pausa, porque eu tenho meus deveres de Estado, como eu falei, eu tenho um filho, que ele tem uma condição até especial, exige um grau de atenção maior, uma responsabilidade maior, e também eu tenho meus próprios deveres de Estado, né? E eu vou mais me comprometer agora com aqueles que dependem de mim e cujo é minha obrigação enquanto pai, ou seja, aquilo que eu devo verdadeiramente me comprometer, que é minha obrigação. Aqui no canal eu não tenho nenhuma obrigação aqui no canal para com ninguém, nesse sentido. Mas para com os meus filhos eu tenho, é meu dever de Estado, é minha obrigação educá-los, protegê-los, preservá-los de certas coisas, isso é meu dever. Mas para isso eu necessito de tempo para estudar, direcionar mais minha atenção para as questões dos meus filhos, estudar mais catequese, porque atualmente nós pais que devemos catequizar os nossos filhos. Inclusive eu até sugiro você que é pai, você que é mãe, comece a estudar verdadeiramente o catecismo e educar o seu filho na catequese, porque está complicado. A gente, no meio do modernismo, nessa falsa igreja aí, não dá para confiar, absolutamente não dá. Já vi até casos de catequistas que cometem, né, o pecado contra a natureza, catequistas homossexuais assim declarados, e direcionando os filhos, né? É complicado. Isso aí é no mínimo, sei lá, não sei nem que palavra falar sobre isso, mas é no mínimo inadmissível. Não pode a gente entregar o nosso filho, que a gente vai estudar a catequese, catecismo, ou seja, estudar as coisas santas, sagradas, entregar para alguém que é devasso, depravado, o contrário de santidade. E uma coisa absurda, né, que a catequese propriamente dita, né, como a gente vê naquele documento Acerbo Nimis, do Papa São Pio X, ele fala que é uma obrigação do sacerdote. Contudo, ele pode eleger ali, escolher um auxiliar, mas desde que seja uma pessoa idônea, pessoa que tenha um mínimo de conhecimento sobre aquilo e que tenha na sociedade um caráter, um comportamento minimamente católico, o que é difícil de se encontrar hoje. Por exemplo, a gente vê aí nesse modernismo pessoas que são ministras, entre aspas, da Eucaristia, mas que estão envolvidas com o espiritismo, candomblé, isso, aquilo, outro, tudo que é anticatólico, mas as pessoas estão lá. Ficou bem claro? É complicado, muito complicado. Então, devido a esse avanço aí dos inimigos da igreja, dos inimigos da nossa salvação, está avançando cada vez mais, a gente tem que se preparar cada vez mais. Não apenas para proteger os nossos, mas também para solidificar em nós cada vez mais
tudo que é sagrado, para que a gente saiba lidar com isso e termos as graças necessárias, as virtudes para combater tudo isso e proteger o nosso lar, a nossa família. E sobre isso eu vou agora discorrer um pouco, que é sobre as Sagradas Escrituras, a Catena Áurea, sobre a nossa fé e assim sucessivamente. Eu vou começar, por essa questão mais simples, digamos assim. Aqui, por exemplo, vou começar pelas mais simples e depois vou elevando essa minha reflexão. Aqui, eu estou com essa obra aqui, ó, A Arte de Aprender, de Mário Gonçalves Viana. É até do Centro Dom Bosco, interessante, né? Publicado por eles. Mas tem uma parte aqui bem interessante que eu vou ler para vocês aqui. Que diz o seguinte, abre aspas, está na página 13. Seguinte, abre aspas. Aquele que conhece as regras da higiene, mas não as pratica, que conhece as regras da moral, mas não as pratica, igualmente, e aquele que conhece, em teoria, todos os segredos da sua profissão, mas é, na prática, um artífice incompetente ou um mau profissional, não aprenderam de fato nada. Ele prossegue. Só há aprendizagem quando há mudança de comportamento, porque aprender é adquirir um modo novo de comportamento. Fecha aspas. Não, vou ler o próximo. Diz o seguinte. Se, portanto, o indivíduo estudar mal e sem proveito, arrisca-se a não aprender. Fecha aspas. Por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Pelo seguinte, pessoal. Como eu afirmei, Você está estudando uma paciente. E você não chega a conclusão nenhuma, você não tem mudança nenhuma no seu comportamento. Por exemplo, se eu estou lendo a paciente, as doutrinas modernistas, e encontro um modernista, eu mudo. Nós temos que mudar logo o nosso comportamento. Por quê? Porque se o modernismo é a síntese das heresias, e a heresia é aquilo que é contrário aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, é contrário à Santa Igreja Católica, à doutrina, aos documentos do magistério, às Sagradas Escrituras, então também eu tenho que ser contrário, eu não posso caminhar com eles. Mas as pessoas continuam na mesma prática, ou seja, na prática herética anterior. Por exemplo, se eu sei que alguns documentos, aliás, alguns livros são proibidos, eu não posso lê-los. Se o modernismo é heresia, não é apenas algo que eu tenho que entender, é que tenho que praticar. Então eu não posso me imiscuir com hereges. Eu não posso permanecer na roda dos escarnecedores, como afirma o Salmo 1. Eu não posso, eu tenho que mudar meu comportamento. Se eu sou católico, a mudança tem que ser mais radical ainda. Tem que ser profunda, na alma, no intelecto, na vontade, em tudo. Nós temos que ter uma mudança profunda. Por exemplo, tem muitas pessoas que sabem que seus filhos estão entregues praticamente ao inimigo, indo para a escola, mas não fazem nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não aprenderam nada. Quando eu li aquela obra da doutora Mary Kay Clark, chamada Homeschooling Católico, um guia para a paz, e quando ela afirma que não adianta colocar os filhos na escola, isso, aquilo, outro, porque eles vão se tornar inimigos de Cristo, porque as escolas se tornaram hoje um campo de formação para os inimigos de Cristo, eu demorei a entender, mas quando eu entendi e compreendi, eu tive uma mudança radical. Porque aquilo é a verdade. Ela não falou algo que é absurdo, não, é a própria realidade. E as pessoas enxergam a verdade, elas apreendem, pelo menos eu penso, intelectualmente, mas sua vontade, ela é tão arraigada, tão presa ainda no modernismo, tão presa às heresias, tão presa àquilo que é pecaminoso, às suas afetividades, às questões emocionais, que ela não se desprende. Ela está ali arraigada. Ela não se desprende. Por exemplo, outro exemplo que eu vou dar é o que eu conheço professores que são do ensino infantil, ali, dos anos iniciais, que chamam.
e reconhecem toda a deficiência da escola. Começa pela grade curricular, pelos que eles chamam de os princípios ali, esqueci até o termo lá que é utilizado, que o Estado propõe para estudar, para direcionar as crianças. Começa por aquilo. E está tudo errado, não há nada de católico, não há nada de santo ali, não há nada que vai santificar. Esqueci o termo, estou querendo lembrar aqui, mas as diretrizes, que chamam de diretrizes, todas aquelas diretrizes, ou seja, tudo aquilo que vai dirigir, é tudo errado, é tudo apóstata, porque nós estamos em uma nação apóstata. Essa questão de dizer, não, porque a maioria nas pesquisas se dizem cristão, isso é falso, pessoal, isso é falso. Isso é bom para o sistema, dizer, olha, todos vocês são cristãos, mas no comportamento não é cristão. Você sabe se uma pessoa é cristã ou não pelo seu comportamento, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de proceder, pelo seu modo de se comportar. Ficou claro? É a realidade. Essa é a realidade. Infelizmente é a realidade. Nós não somos um país católico, nós não somos um país cristão. Nós somos um país apóstata. A realidade é essa. Nós já fomos um país católico. A nossa primeira Constituição, de 1824, afirmava que a religião oficial do Estado era o catolicismo. Mas apostatamos, veio essa porcaria de república, hoje a gente tem essa falsa república democrática maçônica. Está aí. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E repito, você pode observar, as pessoas estão aí. Por exemplo, chega um cúmulo de um absurdo de um estudante aí tomista, um mestre do tomismo, afirmar que o Papa anterior, o falso Papa anterior, o Papa Francisco, era herético, mas era católico. Poderia seguir, meu Deus do céu, como é que você afirma que o Papa é herege, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, ele continua sendo Papa? Isso é inadmissível. Essa é a conclusão dos nossos mestres. E eu vou entrar nesse tema dos mestres aqui também. E agora, para avançar, para o vídeo não ficar demasiadamente longo, eu vou ler um pouco dessa obra aqui, Manual de Espiritualidade. Na página, está aqui, da editora Santa Cruz, uma boa edição. Nesse manual aqui de espiritualidade, não vem aqui o imprimato, mas na obra original, que eu acredito que eles traduziram, tem o imprimato, era para eles terem colocado aqui. E também tem aquele nihil obstat, ou seja, que não tem nada contrário à Santa Doutrina, ou seja, é algo propriamente católico. Inclusive tem até em PDF aí, aqueles que quiserem procurar, tem digitalmente. Mas eu vou ler aqui a página 98, que trata sobre, sobre a segunda parte, que trata das práticas da piedade. Aí ele adentra no início sobre as virtudes teologais. E eu vou ler aqui uma parte sobre a fé, virtude teologal, a fé, que está na página 98. O primeiro parágrafo, que diz o seguinte, abre aspas. Vou ler apenas o primeiro parágrafo. Abre aspas. A fé é um dom de Deus, mas um dom que exige a livre cooperação da alma. Presta atenção. Ela requer uma vontade livre, que aceita amorosamente os ensinamentos divinos. Os que não têm esta boa vontade recusam crer. Eles não têm fé. Se a tiveram no dia em que a vontade se endureceu contra a verdade e deliberadamente decidiu rejeitá-la, a sua alma perdeu a fé. Não a recobrará pelas mais sólidas demonstrações, mas pelo regresso da vontade a melhores disposições, pela oração, humildade, arrependimento e livre aceitação da verdade. Fecha aspas. Deu para entender por que as pessoas hoje
elas se recusam a acreditar nas verdades reveladas. Tudo é naturalismo. Por quê? Porque perderam a fé. E como alguém perde a fé? É quando fecha a vontade, como fala aqui, para a verdade. Então, quando uma pessoa fecha a vontade para a verdade e não as aceita, não adianta você demonstrar, não adianta você calcular, não adianta você desenhar, não adianta. A pessoa perdeu a fé. Para que ela volte a aceitar a verdade, é necessário que ela volte a ter a fé. E ela só volta a fé o quê? Pelas boas disposições, pela humildade, simplicidade. Deu para compreender? Mas nós estamos hoje numa época apóstata. Numa época onde conviver com heresia é normal. Ou vocês acham que a maioria dessas falsas autoridades aí tem fé? Tem a fé católica? Não tem. É a realidade nua e crua. Não tem a fé católica. Perderam a fé. Você mostra para eles ali, ó, isso aqui é herético, isso aqui é modernismo. Mas eles dizem, não, mas ficam ali presos. Porque a vontade deles está contaminada. A vontade deles está na heresia, está no orgulho, no amor próprio, na vanglória. Está presa aos seus próprios interesses mesquinhos, sejam financeiros, seja de vanglória, de poder, mas não está na verdade. Essa é a realidade. E recentemente eu li aquele tratado do amor de Deus, do São Francisco de Sales, onde ele afirma categoricamente que a vontade tem poder até mesmo sobre o entendimento. E eu discutindo isso com alguns colegas e amigos, eles afirmavam, não, mas o entendimento tem que ser maior que a vontade. Mas aí onde... Por quê? Porque São Tomás de Aquino fala, né, que a nossa vontade tem que estar submetida ao entendimento. Sim, ele afirma isso. Mas não quer dizer que o intelecto tem poder sobre a vontade. Não. O intelecto e a vontade são duas faculdades espirituais. Elas são inorgânicas. Elas são espirituais. São faculdades do espírito. Aquilo que está mais, digamos, são as faculdades superiores da própria alma. É algo espiritual. E um tem que estar em comunhão com o outro. Por exemplo, a gente vê prova disso, que a vontade tem poder sobre o entendimento, no pecado original. Eva cedeu à vontade. Ela viu o fruto, sentiu desejos e foi lá e provou, foi à vontade. Não foi uma questão puramente de intelecto. Por quê? Porque o intelecto nosso, ele compreende nesse sentido. E o pecado compreende, Eva compreendia, entendia, sabia, até no diálogo dela com a serpente, ela fala, não, é proibido comer, exceto um, ou seja, ela sabia, ela tinha o entendimento, mas a vontade dela foi contaminada. E como que ela contaminou a vontade? Contaminou também pelo intelecto. O intelecto e a vontade caminham juntos. São faculdades superiores do espírito. Se um se corrompe, certamente o outro se corrompe. Ela corrompeu o intelecto, corrompeu a vontade, o orgulho. Isso é próprio do ser humano. Nós somos feitos de carne, de alma, ou aliás, de corpo e alma. Matéria e espírito. E estou falando isso por quê? Porque é necessário que nós compreendamos isso. E nossa vontade hoje dirige o nosso intelecto. Por exemplo, as pessoas não têm vontade de assistir a um vídeo, mesmo que seja um vídeo sólido, sobre a doutrina da Santa Igreja, sobre os ensinamentos da Santa Igreja, sobre santidade. Elas não têm vontade. As vontades delas estão direcionadas para quê? Assistir temas polêmicos, temas controversos, falar mal de outros, falar mal disso e aquilo,
mas não tem vontade de assistir às coisas sagradas, de se comprometer com aquilo que é sagrado. Essa é a realidade. Então, o nosso problema hoje é uma questão mais de vontade que de intelecto. O nosso objetivo é o quê? Aqui na Terra. É conhecer, amar e servir a Deus. Tudo isso exige a vontade. Você tem que ter vontade de conhecer a Deus. Você tem que ter vontade para amar a Deus. E tem que ter vontade para servir a Deus. E as pessoas não têm essas vontades, nesse sentido. É a realidade nossa, atual. Infelizmente. Corrompeu-se a vontade, corrompeu-se o intelecto. As pessoas não têm mais fé. É a realidade. Vou até ler para vocês novamente. Está aqui, ó. A fé é um dom de Deus, mas um dom que exige a livre cooperação da alma. Ela requer uma vontade livre, que aceita amorosamente os ensinamentos divinos. Os que não têm esta vontade recusam crer. Eles não têm fé. Se a tiveram, no dia em que a vontade se endureceu contra a verdade e deliberadamente decidiu rejeitá-la, a sua alma perdeu a fé. Não a recobrará pelas mais sólidas demonstrações, mas pelo regresso da vontade a melhores disposições, pela oração, humildade, arrependimento e livre aceitação da verdade. É a realidade. Está aqui. Não estou inventando nada. E logo na página anterior ele fala o seguinte: o germe da fé é depositado em nossa alma no santo batismo, ou seja, é depositado na nossa alma quando nos batizamos. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós batizamos os nossos filhos, quando crianças ainda, né? E a gente tem que educá-los ao intelecto dele, à vontade dele, às faculdades dele superiores, o próprio coração, o seu próprio ser por inteiro, na fé, nas verdades de Deus. Não se pode desviar. Então, se a gente batiza o nosso filho, porque a gente batiza os nossos filhos para afirmar, né, que a gente não tem mais laços com inimigos e agora somos filhos de Deus. Nos comprometemos com isso. Mas se você batiza seu filho, olha só, você batiza seu filho num dia, no domingo, geralmente no domingo, né, na Santa Missa, ou em outro dia. Mas, como regra geral, geralmente são no domingo. E no outro dia, já na segunda-feira, você coloca o filho seu na escola apóstata. E seu filho passa mais tempo na escola apóstata aprendendo coisas do inimigo do que com as coisas de Deus. Como que uma pessoa dessa não vai perder a fé? Como que a vontade dela vai ser direcionada para as coisas divinas, para as verdades divinas? Me responda. Deu para compreender a gravidade que estamos vivendo atualmente? Não é à toa que cada um tem seu catolicismo na sua própria mente, vive seu próprio catolicismo. Por exemplo, tem pessoas aí que são até influentes, muito influentes, que diz que pode ser católico e comungar de orações e sentar no palco, pregar com protestantes. Isso leigos e sacerdotes, falsos leigos. Por exemplo, uma coisa absurda que eu vi recentemente foi um cantor, se eu não me engano, esqueci o nome dele, um sertanejo aí famoso aí, esqueci o nome dele agora. É muito famoso ele, tem até aí, tá rolando muito agora atualmente na internet ele. Acho que é Gustavo Lima, alguma coisa. Peço perdão se não for o nome dele é esse. Gustavo Lima, eu acho. E ele falou que ele se diz católico, ele mesmo afirmando, isso aqui não é criação minha não. Não é conclusões, melhor dizendo. Ele afirma mesmo que ele diz que isso é católico, ele se afirma ser católico, mas gosta de pregações de pastores protestantes e gosta de espiritismo. Inclusive fez até aí uma aliança aí, não sei o que, com o espiritismo. Mas tá aí, essa é a síntese
do católico atual, do fiel católico atual. É que pode ser protestante, pode ser espírita, pode ser umbanda, candomblé e tal. É a síntese. Essa é a realidade. As pessoas não sabem mais distinguir. E isso, muitas das vezes, a responsabilidade é apenas dele? Não. A gente vive inserido na apostasia. Não tem, por exemplo, a gata passou novamente aqui. Cadê os sacerdotes para corrigir esse fiel, que se diz fiel católico? Tem que vir a público e dizer, porque uma pessoa dessa arrasta milhões. Nesses shows dele aí, não sei o quê. Primeira coisa que tem que afirmar para ele, dizer, ó, esses shows que você vai é anticatólico. Você quer salvar sua alma, você não pode fazer esses shows. Levar as pessoas a pecarem deliberadamente. Mas hoje não, você pode ser católico e cantar rock. Rock gospel, rock não sei o quê, rock católico, forró católico. Pode tudo. Banda católica, show católico, menos música, canto gregoriano. Na missa você pode tocar tudo, menos canto gregoriano. Ficou claro? Essa é a realidade nossa. Uma vez já falada sobre isso, agora eu vou avançar um pouco mais. Eu vou agora para as Sagradas Escrituras. O vídeo vai ficar um pouco longo. Vou aqui para o Evangelho de São Mateus, capítulo... Deixa-me ver aqui, melhor dizendo. Capítulo 23, versículo 8, que diz o seguinte. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, que diz o seguinte. Mas vós não queirais ser chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos irmãos. Esse é o tema central que eu poderia chamar aqui desse vídeo, que é nosso Senhor Jesus Cristo como mestre. Só Ele é nosso mestre. Só que nós hoje estamos tendo vários tipos de mestres. É mestre do tomismo, mestre da história católica, mestre em doutrina, mestre em tudo. E todos nós seguimos esses falsos mestres. Quando eu digo todos nós, a maioria. As pessoas não querem seguir a verdade. Tem até aqui uma, que eu vou ler aqui na Catena Áurea, especificamente sobre essa questão. Um comentário do Pseudo Crisóstomo sobre esse versículo específico, que ele diz o seguinte, abre aspas, como se dissesse, não querais ser chamados rabi, rabi quer dizer mestre, para que não usurpem para si o que é devido a Deus. Não querais chamar também os outros de rabi, para não atribuir aos homens a honra divina, ou seja, nem nós mesmos devemos admitir ser chamados de mestres, nem chamar outros de mestres. Um único é o mestre de todos, que naturalmente ensina a todos. Se, pois, um homem ensinasse o outro, todos os homens que tivessem doutores aprenderiam. Agora, no entanto, como não é o homem que ensina, mas Deus, muitos são ensinados, mas poucos aprendem. Pois não é o homem que, ensinando, concede o intelecto ao outro homem, mas, recebendo-o de Deus, colocam em atividade pela admoestação. Fecha aspas. Ou seja, o único mestre é o próprio Deus, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá o nosso intelecto para que nós o compreendamos, entendamos Ele naquilo que está proporcionado à nossa capacidade humana, e direcionamos o nosso intelecto a Ele. Ficou bem claro? Ele é o nosso mestre, só Ele. Aí eu vejo muitas pessoas aí, que nem eu vi, que gostam de ser chamados de mestre. Mestre.
Isso é um absurdo. Nenhum católico pode ser admitido como mestre, ser chamado de mestre. Nem eu posso ser chamado de mestre, nem eu posso chamar outros de mestre, porque isso é próprio de Deus. Eu não posso roubar algo de Deus. Mas tem pessoas que gostam. Eu já vi isso na prática. Pessoas aí sendo chamadas de mestre e elas ficando tranquilas, aceitando de bom grado. Um só é o mestre. E agora tem uma outra passagem aqui que eu quero ler para vocês, que é também do Evangelho de São Mateus. Eu estou lendo aqui dessa Bíblia. Essa Bíblia aqui é a tradução da Vulgata, do padre Matos Soares. Eu coloquei aqui essa capa, cobri, porque a capa anterior ela foi danificada, eu coloquei isso aqui para proteger. Mas está aqui a Bíblia Sagrada. Tem uma outra passagem que eu vou ler para vocês, que é também do capítulo, que é também do livro de São Mateus. Agora eu vou ver se eu recordo a passagem específica. Está aqui, isso aqui. Capítulo 22, versículos 34 ao 40, que diz o seguinte, abre aspas. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deu para compreender porque é muito difícil ser católico, muito difícil ser cristão? Por quê? Toda a nossa lei está reduzida nessas duas. Amar a Deus com todas as nossas forças, nosso coração, nosso entendimento, nossa alma, nosso espírito, e ao próximo como a si mesmo. Aí eu pergunto, nossa vontade, nosso intelecto está direcionado realmente todo para Deus, integralmente para Deus? Ou dividimos com outras coisas, com falsos deuses, com idolatrias, com tempos perdidos? Eu estou falando isso, mas eu me incluo. É muito difícil ser cristão. Mas mesmo que a gente não possa, a gente tem que ter essa consciência. E agora eu vou ler aqui, na Catena Áurea, um comentário sobre isso. Sobre digamos assim, uma explicação sobre essa passagem específica que eu acabei de ler. O Pseudo Crisóstomo diz o seguinte, abre aspas, o Senhor, para atingir sua primeira resposta à consciência enganosa de quem lhe perguntava, respondeu assim, Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás, disse, e não temerás, porque amar é mais do que temer. Temer é próprio dos servos, e amar é próprio dos filhos. Olha só como que a doutrina católica é perfeita. Essa obra aqui, como eu li sobre a fé, no Manual de Espiritualidade, fala que a nossa fé tem que ser livre. Nossa vontade tem que ser livre. E é justamente esse amor que devemos a Deus, de maneira livre. Não é um amor por temor. Não é um amor por obrigação, no sentido de temer. Temer as consequências das suas ações, mas por amor. Porque você é livre e você decidiu verdadeiramente amar a Deus. Direcionar todo o seu ser para Deus. E o Manual de Espiritualidade fala justamente sobre isso. Sobre a questão da fé. Por isso que os livros católicos eles não contradizem
né, Sagradas Escrituras, nem os documentos do magistério, ou seja, todos eles são orgânicos. E continua, né? Amarás, disse, e não temerás, porque amar é mais do que temer. Temer é próprio dos servos e amar é próprio dos filhos. O temor procede da necessidade, o amor da liberdade. Quem serve a Deus por temor evita o castigo, é verdade, mas não tem a recompensa da justiça, posto que, a contragosto, pratica o bem por medo. E continua. O Senhor não quer ser temido pelos homens, como a um amo, mas quer ser amado como um pai, posto que concedeu aos homens o espírito de adoção. Amar a Deus de todo o coração é como não ter o coração inclinado ao amor de alguma coisa mais que a Deus. Amar a Deus com toda a alma é como ter a alma muito segura na verdade e estar firme na fé. Uma coisa é, pois, o amor do coração, e outra o amor da alma. O amor do coração é, de certo modo, carnal, de sorte que também amamos a Deus de uma maneira carnal. O que não podemos fazer sem nos abstermos do amor das coisas terrenas. Portanto, o amor do coração se sente no coração, mas o amor da alma não se sente, mas se compreende, porque consiste no juízo da alma. O que crê que todo o bem está em Deus e que nada de bom está fora dele, este o ama com toda a sua alma. Amar a Deus com todo o espírito é como consagrar-lhes todos os sentidos. E aquele cujo intelecto serve a Deus, cuja sabedoria é sobre Deus, cujo pensamento se ocupa das coisas de Deus e cuja memória recorda as coisas boas, ama a Deus com todo o seu espírito. Fecha aspas. E Santo Agostinho, sobre essa questão, diz também o seguinte: ou de outro modo, abre aspas, ou de outro modo, preceituou que ames a Deus de todo o coração, para que lhe consagres todos os teus pensamentos, com toda a tua alma, para que lhes consagres toda a tua vida, com todo o teu espírito, para que consagres todo o teu intelecto, àquele de quem recebestes todas as coisas. Ele não deixa parte alguma de nossa existência de maneira a dever ficar vaga, como se desse espaço para se fruir de outra coisa. Mas qualquer outra coisa que vier à nossa alma para ser amada, que seja conturbada, aliás, que seja capturada pelo canal por onde corre todo o ímpeto do amor. Um homem é, pois, muito bom quando toda a sua vida segue o caminho do bem imutável. Fecha aspas. E São Tomás de Aquino aqui acrescenta uma glosa sobre isso aqui, que é bem interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas, ou de todo o coração, isto é, com o intelecto, com a alma, isto é, com a vontade, com o espírito, isto é, com tua memória, a fim de que nada queiras, sintas ou recordes que seja contrários a Deus. Fecha aspas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa católica. Colocar nossa memória, nosso intelecto, nossa vontade, todo o nosso ser para Deus. Daí eu pergunto, atualmente a nossa vida caminha nesse sentido? Nós amamos a Deus nesse sentido? Não. A realidade é essa. Perdemos muito tempo com porcarias, com coisas que devemos estar utilizando para as coisas de Deus. Amar a Deus. Perdemos tempos com canais fúteis, com temas polêmicos, com isso e aquilo outro, quando na verdade a gente poderia estar se debruçando sobre as coisas de Deus. As coisas divinas, aquilo que verdadeiramente nos interessa. O autor aqui, lógico, que não está falando que você deve deixar de trabalhar, deve deixar de estudar, ser um bom profissional. Não. Mas utilizar até mesmo aqui o seu trabalho para servir a Deus. Por exemplo, se você é um empresário, se você é do ramo da alimentação, cuide para que seus alimentos sejam saudáveis. Porque vai alimentar outras pessoas. Essas pessoas precisam estar sãs para guiar suas vidas, para servir a Deus. Ficou claro? Se você é um professor,
cuide para que o seu conhecimento, aquilo que você ensina, seja agradável a Deus. Que mesmo nas coisas naturais que Deus nos deixou, que sua ciência, aquilo que você ali leciona, que leve as crianças a terem conhecimento verdadeiro das coisas que são naturais e não deturpações da realidade. Ou seja, tudo tem que ser direcionado para Deus nesse sentido. Se você é um pai de família, eduque seus filhos para Deus. Agora é muito difícil. Hoje a gente tem essa falsa igreja aí, que infelizmente ela é um obstáculo para as coisas de Deus. É a realidade. Por exemplo, eu vi um bispo aí afirmando que tanto a missa tridentina, a missa do rito romano, quanto a missa nova, entre aspas, são agradáveis a Deus e são católicas. Aí eu me perguntei, mas como que ele afirma isso? Que se o próprio Papa, ao qual ele tem como Papa, praticamente persegue a missa tridentina, a missa do rito romano. Se há perseguições, é porque não é igual. Se uma tem todo o aparato, tem toda a aprovação e a outra é perseguida, inclusive seus próprios sacramentos, tem que ter uma autorização especial. Então não é igual. Ficou bem claro? Ou se é católico ou não se é. Certa vez estava tendo aí recentemente uma controvérsia em relação ao catecismo amarelinho, que é conhecido como catecismo da Igreja Católica. E muitos estavam vendo erros ali. Aí eu cheguei à conclusão do seguinte, que nós não devemos perguntar se aquele catecismo é verdadeiro ou não, assim nesse sentido, apontar erros, não. Você tem que perguntar, esse catecismo é católico ou não? Se ele é católico, ele não tem que ter nada que seja contrário à fé. Se ele tiver alguma coisa que é contrário à fé, não é católico. Então aquele catecismo amarelinho, pela própria conclusão católica, pelo dogma católico, ele não é católico, porque tem coisas que é contrário ao catolicismo. Por exemplo, como a questão de afirmar que judeus, muçulmanos e cristãos têm o mesmo Deus. Não é verdade. Por exemplo, para nós, que acreditamos na Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Pergunta para os judeus se ele acha que nosso Senhor é Deus. Pergunta para os muçulmanos, então não é o mesmo. Então é falso. Ficou bem claro? Existem venenos aí que a gente sabe que ele é inoculado na água, que ele é incolor, coloca ali, a pessoa não sabe diferenciar, mas está lá o veneno. A pessoa pensa que ali é tudo água, mas não há. Basta um pingo para matar alguém. Semelhantemente, é a heresia. Quanto mais sutil, mais pior ela é. É isso. E agora eu vou, digamos assim, para outra passagem das Sagradas Escrituras, que é o Evangelho de São João, o capítulo 10. Vou ler os primeiros 5 versículos do capítulo 10 e depois o versículo 27, que diz o seguinte, abre aspas, em verdade vos digo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão salteador. Mas o que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as suas ovelhas chamam pelo seu nome, e as tira para fora. E, depois que tirou para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Fecha aspas. E no capítulo 27, que eu quero concluir, diz o seguinte, no versículo 27, do mesmo capítulo 10. Diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas seguem-me. Fecha aspas. Aqui eu faço a seguinte pergunta, pessoal.
Se nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, e nós católicos, a sociedade cristã, somos as ovelhas, então eu pergunto, será que nós que dizemos que somos ovelhas, estamos seguindo o verdadeiro pastor? Estamos ouvindo a voz do verdadeiro pastor? Estamos obedecendo ao verdadeiro pastor? Não. Absolutamente não. Por quê? A maioria hoje das pessoas que se dizem católicas, primeiro que não se comportam como ovelhas, se comportam como aqueles bodes que dão cabeçadas, aqueles cabritos. Cada qual é seu próprio mestre, cada qual segue sua própria cabeça. Está cheio de falsos mestres aí. Por quê? Porque se seguíssemos a nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, nós ouviríamos a voz dele. Mas as pessoas não ouvem a voz de Cristo, não ouvem a voz do pastor. Ouvem a voz de muitas coisas, menos do pastor. Então, nós verdadeiramente, quando eu falo nós, a grande parte da maioria, não ouve o verdadeiro pastor. Ouve o falso pastor. São falsas ovelhas, perderam a fé. Essa é a realidade, nua e crua. Doa a quem doer. Uma verdadeira ovelha ouve a voz do mestre. E é interessante essa parábola, por quê? Quer dizer, essa passagem, porque se você for observar no sentido natural, as ovelhas se comportam assim. Elas sabem distinguir a voz do pastor, ou seja, daquele que cuidam delas, daqueles que não são pastores, que são enganadores. E outra coisa que a gente tem é o seguinte, que não entrou pela porta muitos desses que se dizem pastores. Não entraram pela porta. Entrou por outro local. É ladrão e salteador. Está cheio de ladrão e salteador aí. Para roubar suas almas, enganar as almas e levar as pessoas para o inferno. Estão cheios de autoridades aí nesses sentidos. Essa é a realidade. E a maioria estão seguindo falsos pastores. E está tudo corrompido. Como eu afirmei aqui. Você batiza seu filho no domingo, na segunda-feira já coloca ele na escola. Coloca ele na creche. Quando na verdade você já era para estar solidificando ele mais ainda na fé. Colocando ele para compreender mais ainda as coisas divinas. Direcionando sua vontade, seu intelecto para as coisas de Deus. Então, é nesse sentido que eu acredito que dá para finalizar aqui. Tinha outra passagem que eu queria mostrar para vocês, mas eu acredito que aqui já é o suficiente. O vídeo já vai passar de 1 hora. E é isso, pessoal. Eu espero que tenha compreendido tudo aquilo que eu expus aqui, minhas justificativas para a pausa aqui no canal de vídeos. Eu pretendo, no futuro próximo, fazer um outro vídeo, mas com Frei Tiago. Não no sentido por causa de audiência, não, é por causa que ele compreende as coisas de maneira mais profunda, ele é sacerdote, e eu quero fazer um vídeo com ele especificamente sobre a educação católica. Vou ver um dia aí que der na agenda dele. Primeiro vou fazer o convite, se ele aceita, né? Mas, digamos assim, o meu próximo vídeo que eu quero fazer é nesse sentido. E espero que compreenda, pessoal. Eu agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Vou ter que encerrar por aqui, meus filhos já acordaram. E é isso. Lembrando que nosso objetivo é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.